Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e esse é o canal do Fernando. Nesse vídeo continuarei explicando um pouco mais sobre o nosso sistema emocional, com uma abordagem neuropsicopedagógica e transpessoal. Há outros vídeos relacionados a esse mesmo tema e eu vou deixar aqui embaixo nos links para vocês acompanharem. Já agradeço de antemão as pessoas que apoiam e as que vão apoiar este canal. Como vocês podem ver, o canal ainda é amador, o trabalho ainda é amador, entretanto o conteúdo é de extremo valor para o momento atual que estamos passando no planeta, que é a famosa transição planetária. Lembrando, se gostarem do conteúdo, já curtam o vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para receberem notificações dos novos vídeos. E tem a conta do Instagram também, se tiverem interesse, vamos lá. E vamos fortalecer e formar egrégoras de pessoas que se interessam em evolução. Nesse vídeo, falo um pouco do sistema emocional, dos principais centros psicofísico-energéticos, ou famosos chakras. Comento de maneira geral como cada chakra expressa sensações, sentimentos e emoções, além das ações relacionadas com cada função de cada chakra. Falo também um pouquinho do carisma de cada chakra. Carisma aqui entendamos como o poder principal, a força emanada de cada chakra, com a sua função. Conhecer esses temas emocionais nos ajuda a responder a grande pergunta que muita gente se faz. Quem sou eu? Como eu funciono? Pois me reconheço, ou me conheço, como diz o ditado, me relacionando com outras pessoas. E quando nos relacionamos, esses centros psicofísico-energéticos são ativados e eles funcionam de maneira que eu vou explicar em cada vídeo. Então é através das relações e das ativações desses centros que vamos nos conhecendo e evoluindo em termos de consciência cósmica, consciência universal. Abordo também rapidamente pela psicossomática os aspectos psicoemocionais de cada centro psicofísico-energético. E esses aspectos psicoemocionais, quando em desequilíbrio, podem afetar a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa saúde física. Chakra. O que é um chakra? A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda. É um conceito desenvolvido pelos hindus ou pela população ancestral da região da Índia. E trazendo este conceito para o Ocidente, podemos chamar esses centros, como eu comecei comentando no vídeo, como centros psicofísico-energéticos. É como se fossem órgãos da nossa alma, do nosso espírito. E esses chakras, eles estão localizados, alinhados com a coluna, na sua parte posterior, e na parte anterior do chakra, eles estão ligados a sistemas e glândulas, pois cada chakra está ligado a uma glândula específica. Pois é através desses centros que expressamos nossos aspectos psicoemocionais. E através desses centros que percebemos, que entendemos como funciona o nosso sistema integral, alma, mente e corpo. Gosto de colocar nesta sequência, alma, mente e corpo, pois na minha abordagem transpessoal, somos espíritos, almas encarnadas num corpo físico, passando por uma experiência intrafísica. Então, por isso que eu coloco a ordem alma, mente e corpo. É através desses centros que produzimos sensações, pensamentos, emoções, ações e, principalmente, hormônios. Esses centros, por estarem ligados a glândulas, como eu disse, produzem hormônios específicos que eu vou comentar em cada chakra, e isso afeta nossos órgãos e sistemas, tanto para positivo quanto para negativo, tanto para doença quanto para saúde. O nível de desenvolvimento de cada centro psicofísico-energético varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de cultura para cultura. Isso também vai ser tema para outros vídeos.
E também um chakra pode estar fechado ou bloqueado, aberto, ativo, hiperativo, hipoativo e em estado de transição, de aberto para fechado ou de fechado para aberto. Então vamos comentar um pouquinho de cada estado desses centros psicofísico-energéticos. Um chakra fechado. Se um chakra estiver fechado, você pode estar evitando atividades e pensamentos, consequentemente sentimentos e emoções, evitando essas situações associadas a algum chakra específico. Os chakras fechados geralmente são uma indicação que você tomou medidas para que as energias parem de fluir no seu campo áurico, energias específicas daquele chakra. E essas medidas podem incluir um medo causado por um trauma, né? Pode ser uma negação associada àquele chakra, por timidez, por vergonha. A bagagem emocional, tanto dessa vida como de outra, também pode influenciar no fechamento ou no bloqueio de algum chakra. E bloqueios podem ser desenvolvidos na atual vida baseados em estímulos externos, como, por exemplo, quando permitimos que percepções e opiniões alheias nos influenciem, ou ações agressivas e violentas que chegam na nossa aura, na nossa psique, ou na nossa holosfera, que é um outro nome para esse sistema. Por exemplo, quando a gente presencia uma traição, isso choca, isso pode causar traumas e a gente fecha o cardiochakra, por exemplo, ou o umbilicochakra, que é o chakra de relacionamento com o outro, e isso vai causando esse bloqueio, esse fechamento. A criança, por exemplo, que recebe gritos agressivos dos seus cuidadores, também pode desenvolver, pode fechar, melhor dizendo, algum chakra do seu sistema. Outra coisa interessante que eu percebi relacionado com outras vidas é que manipulações emocionais, que eu tive alguns acessos da personalidade que eu fui em outra vida, essas manipulações emocionais fecharam um chakra específico meu, que seria o segundo chakras, né? Só dois, o segundo e o terceiro chakra, que também vou comentar em um outro vídeo específico sobre essa situação. Um chakra hiperativo. Um chakra hiperativo significa que muita atenção está sendo direcionada para a área da sua vida associada à função daquele chakra. Normalmente é às custas de outros chakras ou áreas da vida. Isso leva a um foco excessivo nas funções daquele chakra, tornando-o hiperativo, com excesso de energia. Eu vou dar um exemplo do meu chakra laríngeo, que é um chakra que eu tive hiperativo nessa vida, chegando ao ponto, na minha infância, de ter as minhas amígdalas retiradas, porque era muito hiperativo. E esse chakra, na prática, no convívio, isso significa que as pessoas podem desenvolver, por exemplo, intelectualidade exagerada, vício e até informação em conhecimento, em detrimento do sentir, que é um chakra que eu tenho hipoativo. Que mais? Pessoas com esse chakra hiperativo tendem a ter uma mente muito agitada, falarem bastante e tendem a ser arrogantes e escutar pouco, terem dificuldade com a empatia emocional, pois a mente está tão ocupada com pensamentos diversos e acelerados que não há espaço para poder escutar o outro, receber o outro. Isso eu consegui desenvolver e equilibrar esse chakra laríngeo. Um chakra hipoativo. Nesse estado, o chakra funciona de maneira impotente. E na prática, isso significa que podemos ter pensamentos, sentimentos e emoções fracas
em relação à função desse chakra. E no convívio, isso significa que nossas ações e nossas decisões relacionadas com esse chakra tendem a não ter aquele peso, aquela firmeza, aquela assertividade necessária para que haja mudança no ambiente e nas relações. Um chakra em estado de transição. Isso significa que esse chakra está em processo de mudança, tanto de aberto para fechado, quanto de fechado para aberto. Durante esse tempo de transição, esse chakra oscila de aberto para fechado e de fechado para aberto enquanto dura esse processo de transição. Quando um chakra está nesse estado de transição, você pode na prática sentir que alguns dias ou alguns momentos você está confiante em relação à função daquele chakra e outros momentos você se sente impotente. Tem dias que você está maravilhosamente bem, outros dias você está oscilando, hesitante. Então isso é desenvolvido ao longo do tempo. Antes de comentar sobre o segundo chakra, eu vou fazer um breve comentário sobre a relação dos 3 primeiros chakras. Esses 3 primeiros chakras são os chakras mais básicos, mais relacionados com a nossa vida física, relacionado com o nosso corpo físico e energético. Isso tem a ver com o nosso lado animal, corporal, material do sistema integral alma, mente e corpo. Essas energias, as energias desses 3 chakras, elas são mais egocêntricas, principalmente pelo nível de magnetismo que esses 3 chakras têm em relação aos outros superiores. São egocêntricas magneticamente falando. Pois esses 3 chakras são responsáveis pelo nosso instinto de sobrevivência aqui nessa vida física. São conectados com nossas necessidades básicas, como alimentação, proteção, prazer e reprodução. E família também é uma coisa muito importante para esses 3 chakras. Família que eu digo aqui é a consanguínea, aquela de pessoas próximas a nós. Então esse magnetismo é muito intenso nesse processo inicial de vida de um ser humano. Isso equivale aos 2 primeiros níveis e um pouquinho do terceiro da pirâmide de Maslow. Quem não conhece a pirâmide de Maslow, seria interessante ir lá dar uma pesquisada para fazer as correlações e entendermos um pouco melhor desse processo evolutivo da nossa consciência enquanto na matéria. É através desses chakras que criamos relacionamentos íntimos, mais íntimos. E o que significa ter um relacionamento íntimo, muito íntimo com alguém? Ou de maior intensidade magnética. Como eu comentei, esses chakras produzem um magnetismo mais denso e mais forte, né? Por isso que às vezes a gente, mesmo separando de alguém, de algum parceiro, a gente fica com as memórias e com aquelas sensações físicas do parceiro com a gente por um certo tempo. E esses 3 chakras são os responsáveis por esse magnetismo intenso. Esses 3 chakras são responsáveis pela nossa espontaneidade e ludicidade. Entendamos aqui ludicidade como o nosso lado de brincar com o corpo, de se movimentar e nos divertirmos com o corpo. Tanto de maneira sexual, de maneira grupal, como a gente observar um grupo de filhotes de alguns mamíferos. Então esse brincar é que é a parte lúdica do processo evolutivo. Esses 3 chakras também permite a gente enfrentar a realidade física de maneira mais intensa e vigorosa, nos relacionando uns com os outros e nos colocando no mundo. Isso de maneira físico-energética, para que possamos manifestar tudo aquilo que a nossa mente e às vezes nosso coração deseja. Então é através desses 3 chakras que manifestamos a realidade física que nos rodeia. Outra coisa interessante é que esses 3 centros psicofísico-energéticos estão relacionados
ao magnetismo coletivo, à consciência de grupo de corpos, o que a psicologia chama de efeito manada. Tem um efeito manada de cada chakra, vamos dizer assim, mas no caso aqui seria aquele senso de tribo, de grupo clã, de grupo animal. Então, assim, a questão biológica energética do processo de relacionamento entre seres, incluindo até os animais, são esses 3 chakras que são responsáveis. Sempre lembrando que quando eu descrevo um chakra por vídeo, essa é só uma maneira didática de eu iniciar esse processo de explicação de como os chakras funcionam. Porque um chakra não funciona sozinho. E é só uma divisão didática para a gente entender um pouquinho de cada chakra, para que depois possamos conversar mais de maneira integral. O segundo chakra. O segundo chakra é chamado de chakra sexual ou chakra da identidade. Identidade aqui física, do nosso corpo físico. É a construção do seu eu físico, eu reencarnado. Isso é muito interessante, que poucas pessoas falam desse processo. Ou seja, esse chakra está relacionado com a nossa identidade física. E a localização dele é muito interessante, que ele se localiza próximo ao centro de gravidade do nosso corpo físico. Interessante, né? Perceber isso. É da parte física. Enquanto o cardiochakra ele está no centro dos outros chakras, representando a conexão com a nossa parte espiritual energética, de nosso eu superior, que eu vou falar em outros vídeos. E por ser um chakra, um centro psicofísico energético relacionado com a nossa identidade, obviamente está relacionado com a nossa identidade de gênero, do nosso soma, se nascemos com um corpo masculino ou com um corpo feminino. E o corpo feminino produz bastante hormônios diferentes do corpo masculino. E isso vai caracterizando a relação entre a sua alma, seu espírito, com o corpo que você adquiriu nessa vida. Isso a gente pode dar horas e horas de discussão bacana sobre essa síntese da sua essência de alma, vamos dizer assim, com o corpo físico que você nasceu e a relação dessa com a sua família que te rodeia. É uma mistureira bacana. O poder principal desse chakra, ou carisma, como eu comentei no início do vídeo, ele está na nossa identidade física, como escolhemos transitar e nos expressarmos no mundo físico. É responsável vamos dizer assim, pelo magnetismo da nossa autenticidade. E essa autenticidade é essa conexão, esse alinhamento entre a nossa alma, nosso espírito, a nossa mente física e o nosso corpo, quando expressos de maneira fluida e linear. Aí chamamos de autenticidade, que tá ligado com a nossa força presencial. É através desse centro psicofísico energético que escolhemos papéis sociais para podermos, de maneira o mais próxima possível, nos aliarmos com o nosso eu superior, com a nossa alma, com a missão de vida que escolhemos exercer aqui nesta realidade intrafísica, ou a nossa programação existencial. Então escolhemos uma identidade, nascemos na família e a gente mistura o nosso para-DNA, vamos dizer assim, o DNA do nosso espírito, junto com o DNA dos nossos pais, e através dessa salada vamos formando a nossa identidade física. Uma coisa interessante é que na formação dessa identidade intrafísica, os papéis sociais que escolhemos influenciam muito, tanto positivamente quanto negativamente. A opinião dos outros sobre a nossa imagem também nos influenciam e pode até causar doenças psíquicas relacionadas a essa interação. E vou dar um exemplo de papéis sociais, assim. Pessoas que dizem, eu sou um professor, eu sou um historiador,
eu sou um advogado, e esquecem que nós somos integrais. Então, assim, você faz um papel de advogado, mas você é uma alma encarnada num corpo com uma missão maior do que a sua própria profissão. Né? Ou então, pessoas que se dizem sou viúvo. Né? Esse título é bem depreciativo, e bem limitador, bem aprisionador. Ninguém é viúvo de nada e de ninguém. Então, esses papéis sociais que conflitam com a nossa identidade integral precisam ser esclarecidos, né, para as pessoas se libertarem e pararem de terem problemas psíquicos e físicos relacionados a esse chakra, né, a esse centro psicofísico energético. Então, assim, resumindo aquela parte do nosso sistema integral, o nosso corpo físico precisa estar ou buscar um alinhamento com o nosso eu superior. E isso vem através do alinhamento de todos os chakras, vamos dizer assim. Entretanto, esse segundo chakra, ele é responsável pela construção do nosso corpo físico, da textura da nossa pele, da cor da nossa pele, da textura do cabelo, dos pelos do corpo, da voz. Então, assim, tudo isso está relacionado com esse processo de reencarnação. E a gente pode falar isso em outros vídeos também, que é muito bacana. A gente vê que ao longo da vida a gente pode mudar a textura da nossa pele, a cor do cabelo, a textura do cabelo, e sem artifícios de substâncias. Esse chakra, ele está relacionado também com a nossa expressão da nossa identidade e do prazer extraído dessa expressão, nos relacionando com os outros. É como se fosse assim, a ocitocina é um exemplo, que eles chamam do hormônio do amor. Então, quando há um toque, um abraço, isso vai gerar este hormônio que vai afetar várias partes do nosso sistema e está ligado ao processo do segundo chakra, que é o nosso corpo físico. Óbvio que está ligado também com o cardiochakra e tal, mas a questão aqui do segundo chakra é esse disparo hormonal, é esse funcionamento orgânico que esse chakra, ele, vamos dizer assim, ele administra. Esse magnetismo, como eu disse anteriormente, ele também pode ser manifesto na sensualidade sadia. O que seria essa sensualidade sadia? Eu comentei sobre a autenticidade, né? Então voltamos com aquela ideia da autenticidade. A sensualidade sadia aqui abordada por um prisma transpessoal, tá? Não é o biológico dos 3 primeiros chakras, como eu comentei, o nosso lado animal. É o lado transcendental do processo desses 3 primeiros chakras, no caso aqui do segundo especificamente. Então, sensualidade sadia, na minha abordagem, é a atração causada pela expressão positiva da sua autenticidade. Vou repetir. Atração causada pela expressão positiva da nossa autenticidade, que é a relação, que é o alinhamento entre o seu eu superior, sua alma e espírito, com a sua mente inferior e, consequentemente, com o seu corpo. Isso vai gerar uma atração, uma força presencial. E isso as pessoas entendem como sensualidade, que às vezes, quase normalmente, não está ligado a sexo ou sexualidade biológica. Sentimos, às vezes, até prazeres ou sensações corporais nessa região desses 3 primeiros chakras, entretanto, não é, como vou dizer assim, não é consequente o flerte ou então a tentativa de união através de sexo, e sim uma energia de alegria, de autenticidade que encanta as pessoas que estão ao redor. Assuntos relacionados, eu também comento em cada chakra os assuntos relacionados ou assuntos de interesse que a psique se atrai quando há uma hiperatividade desse chakra ou uma atividade equilibrada ou hiperativa, né? E no caso do segundo chakra, são pessoas que colocam como importância a beleza,
o status, a sedução sexual aqui no sentido de sexo mesmo, a expressão corporal. Pessoas da área da dança têm esses 3 chakras muito ativos. Isso aqui não é nem bom nem ruim. Eu só estou explicando o processo de fortificação e ativação de cada centro psicofísico energético. Então, o pessoal do teatro, da dança, você vê que quando o corpo se move de maneira lúdica e prazerosa, esses chakras, principalmente o 2º chakra, ele é ativado, fortalecido com essas ações. A atuação artística, principalmente, assim, seria um arquétipo desse chakra. Agora eu vou falar um pouquinho da relação entre saúde mental e física com esse centro psicofísico energético, ou chakra sexual, ou chakra da identidade. Em relação à saúde mental, quando esse chakra está hiperativo, em excesso, em desarmonia por excesso, o hiperfoco da psique, ou da mente inferior, vamos dizer assim, ele está em atividades relacionadas com prazer. A busca pelo prazer incessante, tanto no sexo, quanto na comida, quanto no status, na sensualidade, na sedução. E isso pode atrapalhar o processo de expressão do eu superior, por estarmos focados principalmente nesses 3 primeiros chakras, que são os chakras ligados ao nosso corpo de bicho, ao nosso sistema animal. Uma questão interessante, por terem magnetismo muito mais denso e forte em relação aos outros chakras, pessoas com esse chakra em desequilíbrio possuem um magnetismo muito forte, uma sensualidade muito forte e gostam que pessoas as orbitem, né? Por ter esse magnetismo forte, muitas pessoas orbitam essas pessoas em desarmonia, desenvolvendo uma relação vampírica, vamos dizer assim, de submissão e dominação por essa energia sexual, vamos dizer assim, desequilibrada. Nas mulheres, podemos ver isso no excesso de sensualidade. E gostam de chamar atenção, de se maquiarem muito, de colocarem decotes, etc. Enquanto nos homens, tem aquela sensação do galã, Dom Juan, do macho alfa, galã conquistador. Quando está em desequilíbrio isso, hein, gente? E esse desequilíbrio, esse excesso dessa energia, causa efeitos físicos. E aqui na minha abordagem transpessoal e na minha experiência pessoal, devido a essa vida que eu tive num outro momento aí que a gente conversa depois, essa personalidade mexeu muito com sexualidade. E isso causou em mim, nessa vida, problemas na região do intestino, o famoso intestino irritável. E eu particularmente associo os problemas que eu tive nessa região com o excesso, com a hiperatividade desse chakra provinda de uma experiência de outra vida. E essa energia Kundalini, essa energia que chamam de sexual, a energia Kundalini, em desequilíbrio ela pode causar guerras. Como a gente vê na história, algumas guerras causadas por esse excesso dessa energia. E em grupo, com certeza, causa uma desarmonia pela questão da sensualização aí. Quando esse chakra está hipoativo, e tem a ver também com a hipoatividade do chakra básico, que ele é o combustível dos outros chakras, vamos dizer assim, quando esse segundo chakra está hipoativo, a tendência é a pessoa ser desleixada com a aparência, ter baixa autoestima corporal, a sua autoimagem ela é deturpada pela falta de energia deste chakra. Muitas pessoas têm medo de atrair a atenção, pois esse chakra representa, como eu disse, a nossa autenticidade, a nossa expressão da nossa identidade física. E isso causa um distúrbio, um desequilíbrio nas relações amorosas sexuais, pois muita gente tem vergonha do próprio corpo. Às vezes o corpo não
não está fora da sua genética natural, ou seja, não está feio em relação ao que você é naturalmente. E isso, mesmo assim, essas pessoas têm vergonha do próprio corpo, não gostam de ser tocadas. Isso, como eu disse, pode ter sido causado por uma bagagem emocional da infância ou até de outras, bagagem emocional negativa da infância ou de outras vidas. E essa vergonha ou travamento nesse segundo chakra pode dificultar bastante a vida relacional, amorosa, sexual de pessoas com problemas nesse chakra. Resumindo, a função desse chakra. Esse chakra hipoativo, ele pode, na prática, assim, quando você vê uma pessoa que tem esse chakra hipoativo, ela pode ter uma repressão à alegria, à expressão da sua felicidade, da sua sensualidade, de ter prazer nas relações, aqui não é só sexual, um prazer de estar junto, de se conectar com os outros, de andar na natureza. Então, sim, essas pessoas que têm esses chakras travados ou hipoativos tendem a ser depressivas, tristes, não se interessam por beleza, não têm desejo de transitar com seus corpos nos locais, por exemplo, natureza, cidade. Então, elas têm dificuldade de existir fisicamente nos locais. Têm medo de perder a autoridade também. Então, às vezes se retraem, se tornam tímidas em relação ao corpo, cobrem o corpo, escondem partes do corpo, pois tem às vezes até repugnância com o próprio corpo. E eu estou falando aqui não em relação a disfunções hormonais, onde os corpos se tornam disformes, assim. Estou falando de pessoas aparentemente comuns assim aos nossos olhos. Tendem a isolamento, a impotência sexual no homem e a frigidez na mulher, com falta até de apetite sexual entre casais. E essa saúde mental, quando em desarmonia e por bastante tempo, né, cronicamente falando, pode gerar distúrbios e problemas na parte física. E esse sistema, o sistema responsável, o sistema que esse chakra é responsável é o sistema urogenital. E isso está incluindo genitais, rins, ovários, útero, né, testículo, próstata no homem. Então, assim, essa região, esses órgãos são regidos, vamos dizer assim, administrados por esse chakra. Então, podemos desenvolver questões de infecções urinárias, problemas de fecundação, né? Pessoas que não conseguem ter filhos, por exemplo, tanto homem quanto mulher. E como eu comentei no início, eu tive muito problema nos intestinos. No meu caso é por hiperatividade. Isso incomodou muito. Foi até diagnosticado como síndrome do intestino irritável, que é um diagnóstico guarda-chuva, né? Que ninguém sabe da causa. E que eu atribuo ao desequilíbrio desse chakra sexual, ou chakra da identidade intrafísica. Pode causar também dor lombar. Eu tinha bastante dor lombar na minha adolescência e fase adulta jovem. Problemas de ginecologia, obstetrícia, urologia, né, que eu não vou aprofundar aqui agora. Problemas na ciática também, isso é comum nos problemas relacionados com esses dois primeiros chakras aí, tendo o segundo chakra como problema principal. E acho que, né, vamos encerrar o vídeo porque já está bem longo, né, gente? Então, para terminar e concluir essa questão, a questão do segundo chakra, então vamos comentar um pouquinho como lidar com a desarmonização e o equilíbrio desses centros psicofísico-energéticos, ou chakras. Na medida que o eu inferior, ou a mente inferior, como eu comentei no início do vídeo, se identificar com as energias dessa região, no caso dos 3 primeiros chakras,
especificamente do segundo chakra, esse ego, essa mente inferior, será dominada pelas exigências e necessidades desses centros em domínio, vamos dizer assim, em dominação de outros chakras. Principalmente os 3 primeiros chakras que têm um magnetismo muito forte. Então, às vezes, a pessoa pode ficar pensando demais em sexo ou pensando demais na relação de dominação-submissão em relação aos outros. Pessoas que têm uma impulsividade muito grande, um vigor excessivo, que não entende por que ela tem tanta energia e fica pensando nas atividades relacionadas àqueles chakras. Então, alguém cujo único foco ou hiperfoco é, por exemplo, a segurança material, a família, com a ideia de clã, né? Aquela coisa de família consanguínea principalmente, né? Segurança material e prazer, vai desenvolver sua identidade nesse mundo baseado nesse hiperfoco nesses 3 chakras. Ou, no caso deste chakra, o segundo chakra sexual, é o chakra da identidade intrafísica. E esse hiperfoco, nesse hiperfoco a pessoa pode achar que a felicidade dela está em ser a mais bela ou mais belo, ter pessoas que gostem do corpo delas, que as desejem e viverem nesse mundo da beleza e da sensualidade e do status. E achar que isso é a felicidade suprema. E infelizmente a gente sabe que não funciona assim. E essa identidade, esse hiperfoco, cria culturas relacionadas a isso, como eu comentei no início do vídeo. Então, a cultura da sensualidade, a cultura do status, a cultura e por aí vai. Isso eu vou comentar do processo cultural e chakras em outros vídeos. Então, esse hiperfoco causa essa hipnotização e limitação da nossa consciência naqueles chakras em hiperatividade. Então, e o que a gente precisa fazer para poder sermos diferentes ou evoluirmos, como dizem por aí? Precisamos evoluir. Evoluir o quê? Se somos espíritos, almas reencarnadas num corpo físico, não somos o corpo físico. Então, nosso corpo físico animal ainda, com bastante características da animalidade, ele precisa ser transcendido. Né? Então, desenvolvermos a autoconsciência do processo evolutivo, como estou aqui no vídeo conversando com vocês, é um grande passo, é um grande primeiro passo. E após essa aquisição de informação, refletir, ver se isso é pertinente no momento da sua vida e caminharmos para transcendermos esses 3 primeiros chakras e desenvolvermos os chakras superiores, que no caso aqui não é bom ou ruim ou mal, precisamos entender que são etapas de evolução. Então, com essa autoconsciência, intenção e vontade de transformação, podemos caminhar de maneira pacífica para o despertamento, vamos dizer assim, e desenvolvimento dos outros chakras, que tem coisas maravilhosas para nos apresentar, como eu tive experiências parapsíquicas, como vocês podem ver no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação do canal, que eu descrevo uma experiência do lado de lá, na multidimensionalidade. Então, assim, outros chakras vão nos proporcionar experiências que podem ser inimagináveis para a maioria das pessoas. E simplesmente precisamos querer desenvolver o processo de transcendência e de evolução dessas etapas. Tá ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau!